Sim, com certeza. Boa noite, todos internautas e todos os participantes. Meu nome é Tarcísio Penteado, estou aqui na TV Postman para trazer como convidado algumas considerações, algumas ideias nesse bate-papo que a TV Postman está promovendo. Aqui ao meu lado temos Renato Tapajós, que pode se apresentar também. Sou Renato Tapajós, sou cineasta, tenho trabalhado com cinema aqui em Campinas nos últimos 12 anos, né, embora já tenha uma carreira anterior em São Paulo bem mais longa, e sou basicamente documentarista. E como apoiador da candidatura do Postman, gostaria de colocar o que eu sei sobre cinema à disposição dessa campanha que será vitoriosa, seguramente. Aqui à nossa direita temos Samantha Moreira, que também, como convidada, veio trazer a sua contribuição. Bem, eu sou gestora cultural, artista plástica, multimídia, coordeno um espaço em Campinas há 15 anos, chamado Ateliê Aberto, que é um espaço de cultura contemporânea, que tem, na verdade, uma programação contínua e permanente na cidade, um papel importante de desafios dentro de uma política cultural na cidade e principalmente ligada a intercâmbios de experiências e conhecimentos dentro da área cultural, ligada ao audiovisual, e também é um espaço que propõe projetos fora, né, na verdade realiza projetos ligados a intervenções e pensamentos atualizados aí, levando a cultura como um processo de economia criativa, né, pensando cultura em processos econômicos na cidade. Então, também como convidada, a ideia de vir aqui conversar sobre possibilidades que a gente tem aí pela frente. Perfeito. Bem. Obrigado, Tarcísio, como apresentador. Meu Muito primeiro interessante. Agradecer a Samantha também, o Renato. Com alegria que nós estamos dando continuidade aqui à TV Postman para tratar de um tema que geralmente é dito por todos como um tema fundamental, mas nas práticas administrativas, governamentais, ele não tem esse mesmo resultado, essa mesma ênfase, não é? A cultura aqui em Campinas é muito diversificada, ela existe, mas ao mesmo tempo também ela resiste pelo fato de nós termos uma ausência da administração pública, pensando justamente o que representa a cultura de uma cidade. Nós temos tido uma certa regressão, especialmente do ponto de vista dos equipamentos. Nas últimas 4 décadas perdemos 4 teatros da cidade, né? Teatro que é uma referência, embora não expresse unicamente a cultura de uma cidade, e até mesmo as avaliações que têm sido feitas sobre cultura, do ponto de vista mais político, elas dão conta justamente da ausência de equipamentos. É claro que equipamentos é uma parte substancial do ponto de vista da cultura, mas não é a única. Campinas tem um êxito muito grande de ter uma cultura muito diversificada por região, né, que vem resistindo à ausência do apoio público, mas ao mesmo tempo manifestações culturais como o carnaval, por exemplo, vem perdendo espaço e oportunidade de sua manifestação, até mesmo porque, a nosso modo de ver, a Prefeitura Municipal se transformou num obstáculo a uma cultura mais difundida, uma cultura que pudesse, de certa maneira, garantir uma identidade mais legítima, mais própria de Campinas, né? Então, da nossa perspectiva,
o tema da cultura ela entra para dentro do programa a partir de uma construção com os produtores, com gestores, com apoiadores da cultura, né? Mas também entra porque entendemos, assim, como a Samantha levantou, um aspecto inovador da cultura como um empreendimento econômico, uma grande possibilidade de geração de trabalho e renda, de formação de quadros e de construção de equipamentos conectados com a variedade que a cultura oferece, né? O tema da economia criativa é, inegavelmente, uma grande oportunidade de fazer com que Campinas tenha a capacidade de construir um eixo estruturador da atividade econômica para além do que foi Campinas de 20 anos atrás, uma Campinas fundada na indústria tradicional, na indústria metalúrgica. Vamos lembrar que há 30 anos Campinas chegou a ter quase 150 mil metalúrgicos, 70% do seu produto interno bruto era constituído da indústria. Hoje a indústria representa 19%. Hoje são serviços que dominam a grande Campinas. E nesse sentido é fundamental que a administração pública tenha uma proposição, e a nossa proposição é de construir um polo de desenvolvimento da indústria criativa. Sobre isso eu gostaria muito de ouvir a Samantha. Achamos inclusive que, do ponto de vista de uma metrópole como Campinas, né, que precisa olhar a região metropolitana, né? Nós temos Paulínia como um polo cinematográfico, também o Tapajós sente a vontade para comentar esse a respeito, porque infelizmente, como não há uma visão metropolitana aqui de Campinas, há muitas vezes uma disputa quando entendemos que é possível criar uma sinergia, uma grande oportunidade de trabalhos comuns, né? Tem uma perspectiva da formação de quadros que são próprios aqui de Campinas, que muitas vezes não têm oportunidade, terminam exercendo essa atividade profissional fora de Campinas, né? Então, gostaríamos aqui de ouvi-los e, ao mesmo tempo, ajudar nessa perspectiva de termos uma proposta que seja proposta viável, exequível para o que temos hoje aqui em Campinas. Quer dizer, de um lado, entender como a prefeitura se transformou num obstáculo à expansão e desenvolvimento da cultura, não só da cultura, mas também da saúde, do transporte, né, das iniciativas mais gerais, e ao mesmo tempo como reorganizar a cultura a partir da perspectiva que nós temos hoje na cidade. Eu tenho visto, assim, Samantha, que o setor cultural tem um diagnóstico muito importante e interessante sobre o que está ocorrendo em Campinas. Mas acredito que nós precisamos avançar para além do diagnóstico, para propostas que contem, sobretudo, com o esforço que a prefeitura pode fazer, e mais do que isso, uma junção, uma articulação com as políticas de caráter estadual e, sobretudo, federal, como foi a experiência anterior dos pontos de cultura, da reativação da cultura, cultura viva, e mesmo olhar também as oportunidades do ponto de vista da região de Campinas como um todo, não apenas só o centro, mas também as diferentes regiões, Campo Grande, Ouro Verde, como oportunidade de desenvolvimento de uma cultura mais ampla, mais abrangente, mais integradora. Até aproveitando então a dica e assim, aproveitando também o meu papel assim inusual aqui de mediador, a ideia, né, desses alguns tópicos assim já colocados, né, e esse eixo, né, da questão da superação do quadro, a possibilidade do avanço com relação a metas, né, a propostas, a execuibilidade, né, de soluções, e o tema, né, central, lógico, da economia criativa, como que poderíamos imaginar a criatividade a serviço disso, né? Como que vocês poderiam, assim, imaginar aqui, né, no bate-papo, né, não ideias prontas de soluções, talvez, né, mas contribuições e sensações para que a palavra-chave, né, tanto do tema, né, a criatividade, como usarmos de criatividade para a execuibilidade, né, para a realização da mudança, né? Eu acho que, na verdade, o artista, né, pessoas que trabalham com esses processos criativos, né, a gente tem um exercício permanente de modificação, né, de fazer a coisa dar certo ali, de ter que fazer dar certo, né, quando a gente trabalha, na verdade, ali temas de uma gestão sustentável, né, voltada para qualquer espaço que seja ele privado ou público, a gente está sempre ali exercitando
possibilidades que a gente tem de fazer aquilo acontecer, né? Na verdade, eu acho que existe um processo, particularmente em Campinas, quer dizer, Campinas é um polo, na verdade, de formação, né? A gente tem várias universidades onde o potencial desses profissionais voltados a um processo de gestão, né, cultural, ele é cada vez mais ampliado, né? O mercado, são possibilidades de trabalho, de renda, de fomentação, de difusão, enfim, e que tem particularidades em cada campo de ação ali, de atuação, né? Seja ele num espaço público dentro de um museu, da biblioteca, né, de um parque, enfim, como essas coisas ali são reorganizadas, reelaboradas, né, dentro de processos que tenham interfaces ali com a comunidade, com interdisciplinaridade, intersecretarias ali, né, uma conversa permanente de como a política cultural da cidade cria uma conversa realmente eu diria, não é adulta ou respeitosa, né? Na verdade, a gente sempre tem essas tentativas, mas de entender realmente o processo cultural, principalmente Campinas, sendo polo, hoje que é, né? Na região metropolitana, onde a gente pode ter ali vários processos novos de incentivo fiscal, né? Enfim, de fomentar empreendimentos criativos mesmo na cidade. A gente tem particularidades de espaços públicos, assim quanto privados. Então, eu entendo que esse assunto, né, esse processo da economia criativa, ele é muito novo, né? Dentro de processos de países em desenvolvimento, e no Brasil a gente está ainda ali engatinhando, né? Mas eu acredito que seja um momento muito importante de entender, de fazer uma leitura de como esses processos em Campinas sobrevivem, né? E que são resistentes a uma política cultural tão difícil, né? A gente que está aqui batalhando há tanto tempo, não vou ficar aqui dizendo sobre as coisas chatas, né? Mas sim de entender também numa nova leitura nossa, como um empreendedor, né? Como um fomentador, como um artista, enfim, quais são esses trâmites, esses fomentos, esses processos legais que a gente tem que fazer com a gestão pública, né? Como profissionais e como cidadão, né, da cidade. Então, acredito que, na verdade, é um processo muito interessante o que a gente tem pela frente, né, de uma discussão para essa nova gestão da cidade, né, dentro, principalmente, desse novo entendimento do papel da cultura na modificação, né, da economia e da cidade. Então, milhões de ideias, milhões de possibilidades, e acho que os artistas, eles, enfim, dentro de todas as suas precariedades ali, são as figuras que têm mais discernimento ali, mais vontade de modificação, né? De criatividade, na verdade. E se tornando cada vez mais empreendedor também, né? Eu acho que volta a ver o artista como um empreendedor, né? Como um papel fundamental de modificação na sociedade mesmo. Correto. Acredito que seja por aí. E a tua colocação sobre essa questão, a criatividade a serviço da economia, a economia gerando criatividade? Olha, num certo sentido, antes de entrar um pouco nisso, eu gostaria de aprofundar algumas questões que foram levantadas aqui. O Márcio falou, por exemplo, que houve uma perda de equipamentos culturais, teatros, sobretudo, aqui em Campinas. E a onda anterior de perda de cinemas também, né? E a perda de cinemas. E perdemos os museus também. E os parques. Infelizmente, a perda de cinemas é um fenômeno nacional, né? Quer dizer, em todos os lugares. Essa perda de teatros aconteceu aqui em Campinas exatamente num período em que proliferam os grupos de teatro, né? Muitos dos quais têm uma projeção internacional, né? Ganham prêmios na Europa, os seus membros são convidados para dar cursos na Europa, né? Tem destaque na cena teatral brasileira e são extremamente bem recebidos em São Paulo, mas não tem salas em Campinas onde eles possam se apresentar, né? Só para citar um exemplo, o Lume, teatro
do pessoal que saiu da Unicamp e que, aliás, está em constituiu cartaz no Sesc Pompeia com o espetáculo atual, né, Os Bem-Intencionados. Isso. Ele é muito mais conhecido fora de Campinas do que em Campinas, né? Isso é realmente uma contradição que precisa ser resolvida, né? Em relação ao cinema, Campinas já teve um papel muito importante, né? No começo da história do cinema, o ciclo de cinema de Campinas foi um dos ciclos fundamentais para o desenvolvimento do cinema brasileiro, né? Mas aí, pouco a pouco, exatamente na medida em que o cinema ia ficando mais caro e ia sendo monopolizado, né, pelo cinema estrangeiro, né, e por determinados centros de produção situados nas grandes capitais, em São Paulo e no Rio, Campinas foi perdendo completamente esse papel, né? No entanto, hoje em dia existem diversos grupos que individualmente e até mesmo heroicamente tentam fazer cinema em Campinas, né? A gente teve recentemente a experiência de Paulinha, que infelizmente no momento atual está suspensa, né? E eu creio que ela está suspensa porque toda a